Olá, graça e paz, querido irmão, querido amigo da Igreja Batista Betel. Eu sou o pastor Leandro e convido você a fazer uma reflexão comigo em Romanos capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor nos dê clareza sobre as tuas verdades, Senhor, que estão na Bíblia Sagrada, e que assim o Senhor guie a nossa fé nessa terra, até nós chegarmos no céu. Nós assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O sentimentalismo é a tendência de basear as ações e as reações nas emoções e nos sentimentos. E na igreja as pessoas confundem isso com fé. E também elas são levadas ao erro nesse sentido, nesse caminho, por apóstolos, bispos, missionários e afins, dizendo coisas como, essas pessoas dizem, esses líderes dizem para a igreja coisas como: você nasceu para vencer, o inimigo não toma o que é teu, Deus está preparando algo grande para a sua vida e por aí vai. Eu quero dizer que antes do início do mundo, Deus já conhecia todas as suas necessidades. E a Bíblia nos encoraja a sempre pedir a Deus a sua ajuda, não por merecimento nosso, mas por bondade de Deus. Ora, se Ele nos deu o Filho e nos deu o Espírito, também nos dará todas as necessidades que nós precisamos. Se Ele se preocupou com o superior, que é o espiritual, Ele se preocupará também com o inferior, que é o material. Assim como a salvação, as bênçãos materiais acontecem na nossa vida e também pela graça por meio da fé. Deus cuida materialmente dos seus filhos, sim. Todavia, fé não existe para isso. E fé não é sentimentalismo e nem para te levar a sentir você abençoado, vencedor, um profissional próspero, um empresário que vai ter uma atividade muito lucrativa e etc. O problema que eu quero destacar é o sentimentalismo ensinado como fé, parecendo que quanto mais sentimental a pessoa for, mais fé ela vai ter e, portanto, mais resultados com Deus surgirão na sua vida. As frases de efeito usadas pelo que são chamados os vendilhões da fé, aqueles que vendem a fé, essas frases de efeito elas têm um grande problema. Primeiro, essas palavras elas geram sentimentos e não fé. Somente a palavra de Deus pode gerar fé, como nós lemos no início em Romanos. A experiência que essas palavras proporcionam, em segundo lugar, elas até podem ser boas para aquele momento. E talvez até traga um certo ânimo durante a semana, quando as pessoas vão se lembrando disso, atravessando alguns desafios. Todavia, essas palavras de motivação, elas não têm nenhum efeito para a vida real do discipulado cristão. Quem diz isso é a própria Bíblia, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé vem por ouvir a palavra. Então, palavras de motivação para desafios espirituais, elas não terão efeito. Elas podem dar ânimo, elas podem ser úteis. Se você pega um palestrante motivacional e ele vai dar uma palestra motivacional para os funcionários, para os vendedores, pode ser útil para o desempenho daquela função, daquele serviço, ok? Mas quando aplicadas na igreja, na tentativa de fazer com que isso as pessoas cresçam espiritualmente, elas não têm nenhuma eficácia, muito menos para enfrentar os verdadeiros obstáculos espirituais descritos pela Bíblia. Veja que Satanás, ele correu quando Jesus citou a palavra. Qualquer outra palavra não faria Satanás recuar.
nenhuma motivação, nenhuma expressão muito forte emocional de um pregador que se acha ungido porque tem a habilidade de manipular emoções, fariam Satanás bater em retirada nem na época de Cristo, nem nessa e nem em qualquer outra. O fato é que muitas igrejas têm pessoas que até creram em Jesus, até acreditaram no Evangelho do Filho de Deus, mas depois disso, elas só participaram de uma espécie de clube social, emocional, sendo um bengala do outro e tendo líderes como faladores motivacionais, palestrantes, né? E todos eles caminhando de evento em evento, mas sem crescer na fé. Então, isso alimenta o sentimentalismo, mas não alimenta a fé. O efeito prático disso é que muitos vivem suas vidas da maneira que querem, fazendo o que querem, pensando como querem e se surpreendem com problemas típicos de quem anda fora dos caminhos da palavra. Então vivem a vida da maneira que querem e quando os problemas surgem, ficam assim impressionados, mas como assim? Eu tenho muita fé. E aí vem uma decepção e uma desilusão muito grande. Não é à toa que muitas igrejas que fazem esse tipo de pregação estão perdendo fiéis e as igrejas históricas que têm o zelo pela sã doutrina têm recebido muitas pessoas magoadas e feridas, desejando conhecer verdadeiramente a Deus pela fé, organizar a sua fé à luz do conhecimento bíblico e da sã doutrina. Então, essas pessoas elas vivem do jeito que querem e reclamam quando os problemas surgem. E depois ainda querem que Deus resolva rapidinho os seus problemas que eles plantaram precisamente por ignorar a palavra de Deus e agora estão colhendo resultados. Quando se fala de fé, se voltam para o sentimentalismo e não para o conhecimento de Deus que vem através da palavra, a Bíblia Sagrada. Dizem apenas coisas emocionais, como Deus é tudo ou Ele é supremo. E isso mostra, às vezes, um desejo de bajular Deus para tentar barganhar ou conseguir coisas em troca, bênçãos em troca, né? E também até para dizer para a pessoa que está perguntando, não me pergunta mais nada não, eu nem sei o que dizer sobre Deus, Ele é tudo, né? A fim de que não se comprometa em ter uma vida com Deus. Então as pessoas, elas bajulam Deus querendo alguma troca, dizem que Ele é tudo, mas elas não desejam um verdadeiro compromisso com Deus. Por quê? Porque vivem no sentimentalismo e não pela fé gerada pela palavra de Deus. Para você e eu termos compromisso com Deus, nós precisamos de fé. Mas não é uma fé que nós sentimos, ou que nós temos, ou que nós geramos. É uma fé que é gerada unicamente pela palavra do Senhor, pela verdade. Peça, portanto, que Deus te liberte do sentimentalismo se você estiver confundindo sentimentalismo com fé. Porque o sentimentalismo é uma prisão e impede você de crescer na verdadeira fé bíblica. Cuidar dos sentimentos, dar atenção a eles é genuíno e necessário. Não ignore os seus sentimentos, cuide desse aspecto do seu coração. Isso é importante. Não dar atenção a essas coisas é tolice. Todavia, deixar que os sentimentos ocupem o todo do seu coração e pior, deixar que eles guiem a sua vida é escolher o desastre e deixar com que eles governem suas decisões é extremamente perigoso e danoso, e não só para a sua vida espiritual, para qualquer outra área da sua vida também. O mundo tem incentivado o sentimentalismo para gerar pessoas imaturas, e a igreja tem absorvido isso, infelizmente. Nós temos pessoas muito frágeis hoje em dia, pessoas que não conseguem encarar problemas e a verdade, porque apenas sentem, acham e o sentimentalismo acaba governando o ser delas.
Por exemplo, muitos problemas podem ser evitados se nós tomarmos decisões com clareza, à luz da palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus diz sobre o assunto que estamos tratando e pelo qual precisamos tomar decisões, né? Ou seja, tomar decisões pela fé, à luz da palavra, guiados pelas Escrituras, seguindo um pensamento claro, não confuso pelo emocional. A emoção confunde os pensamentos. O sentimentalismo tira a clareza para a tomada das decisões. Nós precisamos seguir a vida e tomar decisões por convicções bíblicas e não pelo que sentimos. Decida pela fé. Clamar a Deus por ajuda para você parar de considerar o sentimentalismo como uma experiência espiritual. Eu repito, decida pela fé, aclamar a Deus por ajuda, para você parar de considerar o sentimentalismo como experiência espiritual. E isso não é ser frio, como algumas pessoas podem achar. Isso é primar pela verdade. Clareza na verdade e pensamentos claros para a tomada de decisões geram bons sentimentos, ajudam você a cuidar do seu sentimento e ajudam você a sentir coisas boas e a ter emoções saudáveis. Os sentimentos devem acompanhar a fé e a razão, jamais devem guiá-los sob nenhuma hipótese. Sentimento não pode ser a locomotiva, ela tem que ser um vagão que segue. Porque os sentimentos devem participar da nossa jornada cristã, porém, jamais tomar o lugar da palavra de Deus. É a palavra que gera fé, mesmo quando você não sente nada. Repetindo, é a palavra que gera fé, mesmo quando você não sente nada. Tenha seu foco nela, pense nela. A Bíblia diz que tudo que é bom, justo, puro, se há alguma virtude, nisso nós devemos pensar. Ora, não há nada mais puro, justo e bom, digno de louvor e cheio de virtude, senão a palavra de Deus. Cuide do seu coração. Não deixe que os sentimentos governem a sua vida, mas somente a palavra de Deus. Isso de verdade é fé. Não se confunda e nem se permita ser confundido ou confundida por pessoas muito agitadas que dizem que têm muita fé e que te cobram esse tipo de fé. Rejeite isso. Queira verdade. Se você estiver feliz, alegre, que seja como consequência da palavra de Deus. Se você estiver cheio de convicção, de dar passos na sua vida, que seja pela palavra de Deus, mas não no lugar da palavra de Deus. Toma muito cuidado com isso. Aqui na internet você vai ver muita bobeira que se chama fé. Fé é apenas o que diz Romanos, é ouvir a palavra de Deus. Pense nisso e tenha um bom dia. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.